Gravando. Opa, gravando. E aí, tudo bom? Olá, mais uma vez aqui, professor Heitor Crisóstomo, com você, aluno do Centro Universitário Uniateneu, para mais uma aula de quê? Sim, mais uma aula de segurança da comunicação e da informação. E aí, tudo bem com você? Como que você está? Tudo tranquilo? Eu espero que esteja tudo bem com você. Eu espero que você tenha estudado as últimas aulas. Eu espero que você tenha revisado as aulas. É, lembra sempre, né, que é muito importante que você vá até o fórum, tire as dúvidas com o seu tutor, leia o material que está disponível para você. Eu sempre reforço esse ponto porque o que eu percebo muitas vezes quando eu entro no ambiente, eu também tenho acesso ao ambiente, não estou lá presente como o tutor está, né? O tutor está realmente todos os dias, mas muitas vezes eu acesso o ambiente e tem uma parte que a gente verifica qual foi a última vez que cada um dos nossos alunos entrou, né? Vocês sabem que os sistemas, né, guardam registros, né? A gente conversou é, justamente sobre isso na última aula. Citei como exemplo, justamente como exemplo da autenticidade, né? E ao entrar no AVA, a gente fica um pouco triste, a gente fica um pouco chateado, porque a gente percebe que tem uma quantidade até significante de alunos que não entram com uma certa frequência, né? Não quer dizer que você tenha a necessidade de entrar todos os dias, mas o ideal é que você entre pelo menos dia sim, dia não, né? O ideal, claro, o perfeito mesmo seria se você entrasse todos os dias, mas pelo menos é, é, se você faz ali 4 disciplinas, pelo menos um dia da semana dedicado a cada uma das disciplinas, tá? Já seria ótimo, tá? Então, se você ainda não entrou no ambiente, se você por acaso tarda a entrar, tarda a ler o material, se você deixa para depois o que você pode fazer hoje, muito possivelmente lá na frente você vai se sentir um pouco enganchado, você vai se sentir muito atarefado, né? Vai sentir que acumulou muita coisa e aí você está ficando um pouco atrasado, tá? Ou muito atrasado. Então vamos combinar de visitar mais vezes o fórum, vamos combinar de fazer atividades, de tirar todas as dúvidas com o tutor, que a gente sabe que é muito importante, ok? Não, não deixa para depois, não deixa acumular, vai fazendo todas as atividades que é muito importante, ok? Se você assistiu a aula passada, você sabe que a gente falou um pouquinho sobre a definição, né? O que é a segurança da comunicação e da informação, né? E principalmente aí da segurança da informação. O que acontece, né? A segurança da informação, para ficar repetindo, né? Comunicação e informação, a segurança da informação ela tem ali como objetivo justamente proteger a informação contra pessoas que não possam ou não devam ter acesso a determinados dados, né? A gente viu que dentro de uma empresa precisa ter o que a gente chama de política de segurança da informação. Essa política de segurança da informação é uma política que tem que passar, né, por toda a empresa, tem que ser clara em toda a empresa. Então, desde a portaria, né, onde você tem ali pessoas ali à frente cuidando daquele ambiente, até o topo da empresa, sim, precisa de segurança da informação. Uma vez conversando com um colega meu, que ele trabalha justamente é, é, cuidando da TI de uma determinada empresa, ele contando que nessa empresa lá muita coisa é bloqueada, né? E aí eram tem determinados jogos, né?
já faz um tempo isso, né? Tinha um jogo antigamente no Facebook que era, acho que era Fazenda Feliz, alguma coisa assim. E as redes sociais, elas eram travadas nessa empresa, né? Elas eram todas bloqueadas. Mas uma figura importante dessa empresa, claro, né? Um cargo importante, chamou ele até a sala para pedir, para solicitar o desbloqueio da rede social, justamente para que ele pudesse, para que essa pessoa pudesse jogar o seu joguinho lá, sua fazendinha feliz, né? E claro, o meu colega ele fez a obrigação dele de negar esse acesso, né? De dizer, olha, não, é política da empresa manter o acesso bloqueado, mas a, a, aquela história, né, de manda quem pode, obedece quem tem juízo, o chefe, né, o chefe maior, disse desbloqueie porque basicamente diz que desbloqueie porque sou eu que mando aqui, né? Então assim, perceba que de cara isso já é uma falha na segurança. Se essa pessoa desobedece a própria política de segurança da informação, né? As regras da própria empresa, então você percebe que o próprio gestor está ali muito possivelmente podendo criar novas portas de acesso ali que podem sim, né, de repente prover um ataque ali à empresa. Né? Claro que isso não acontece da noite para o dia, claro que isso não acontece, né, rapidamente assim, mas fato é que, claro, pode de fato acontecer. Né? Os sites, de uma forma geral, eles são bloqueados dentro de uma empresa por diversos motivos. Claro que tem a questão da produtividade, né? Muitos sites eles são sim bloqueados por uma questão de produtividade, mas outros também são bloqueados por questão de segurança. E claro, alguns outros são bloqueados também por questões morais. Né? Eu já tive relatos, né, eu já dei essa aula várias vezes e toda vida que eu dou essa aula eu ouço um relato diferente e alguns deles me fogem, né, mas outros ficam gravados, como por exemplo desse meu colega. Mas tem um fato também que me foi relatado, é, que eu estava dando aula, uma aula muito semelhante que a essa, assim, no curso da área de gestão. Né? E a aluna chegou para mim dizendo assim, professor, eu já trabalhei em um hospital e nesse hospital, tá, não sei, ela acho que ela nem me falou o nome do hospital, mas enfim, também não falaria. Em um determinado hospital, a pessoa X, a criatura lá, foi acessar sites proibidos, né? Foi acessar sites XXX, né? Enfim. Então, acabou que acessando esses sites inapropriados, acabou que o computador dele ficou com vírus. Né? E isso não só afetou o computador dele, mas como também afetou o computador, ou os computadores, né, os demais computadores do hospital, que estavam todos em redes. Né? Então, como eles estavam todos em rede, acabou que o vírus passou para os outros computadores. Né? Era um vírus que cruzava aí a rede. Né? Então, foi algo bem complicado, né, de resolver, até porque a gente sabe que para resolver esse tipo de situação, geralmente a gente precisa desconectar todos os computadores da rede. Detalhe, era um hospital,
Então você imagina o peso aí de fazer toda essa operação, né, desconectar os computadores do hospital. E aí você desconectava um computador, limpava ele, né, digamos assim, para a gente resumir a história, e reconecta a rede, né? Pega outro, limpa e reconecta a rede, pega outro, limpa e reconecta a rede, até o ponto de você não ter, você ter a certeza, né, que nenhum outro computador está ali infectado, né? Então, assim, é um trabalho árduo, é um trabalho bastante complicado que teria sido evitado se essa pessoa tivesse seguido as regras como deveria de fato seguir, né? A política de segurança está ali por um motivo, tá? Claro que de uma certa forma não é querendo botar a culpa em nós, né? Mas também se ele conseguiu acessar o site, muito possivelmente a TI falhou em tentar bloquear esse tipo de acesso, né? Então, claro que algumas vezes existem fórmulas de bular certos tipos de bloqueios, né? Mas enfim, a gente tem que de fato bloquear esse tipo de acesso, né? Principalmente a sites inapropriados que a gente sabe que alguns são terras sem lei, né? Muitos sites na verdade são terras sem lei. Então são dois exemplos aí que ficaram bem marcados aí na história. Claro que na hora que a gente está dando a aula, a gente começa a rir na sala de aula, né, da situação, mas a coisa de fato ela é bem séria, né? É bem séria. Você ter um problema como esse dentro de um hospital, você imagina o trabalho que não dá, né? E a agilidade que você tem que ter em resolver esse tipo de situação, né? Então pronto, a gente falou, né? Então a gente falou na aula passada justamente sobre segurança da informação e a política de segurança da informação. Falamos também que a gente precisa se cuidar, né? A gente precisa melhorar as nossas práticas de segurança, né, no uso do computador. A gente tem que entender que apesar de estarmos todos conectados, e sim, né, justamente pelo fato de estarmos todos conectados, nós precisamos ter mais zelo pelo uso de nossas máquinas, né? Então, sim, a gente precisa entender que nem tudo deve ser compartilhado, que temos que ter cuidado no manuseio do que a gente compartilha, com quem que a gente compartilha, né? E se nós estamos dentro de uma empresa, que os acessos dentro da empresa elas não sejam compartilhados. E que, sim, nós precisamos também ficar atentos que dentro de uma empresa a gente tem que aprender a dividir acesso, né? Você tem o acesso da empresa, você tem acesso dos funcionários da empresa e você tem o acesso dos clientes da empresa. Dentro do acesso dos funcionários da empresa, tem que ser dividido por níveis esse acesso dos funcionários, né? Então, um sistema que se preze, sim, ele vai dividir esse acesso de tal forma que cada funcionário fique dentro do seu balaio, fique dentro da sua cesta. Então, o funcionário do financeiro só vai ter acesso a informações do financeiro. O funcionário do RH só vai ter acesso às coisas do RH. Se for uma empresa de vendas, né, sei lá, uma loja de varejo, por exemplo, o setor de vendas vai ter acesso às coisas do setor de vendas e assim por diante. Por quê? Porque a gente precisa de uma organização para que todos os integrantes ali da empresa tenham as funções, né, bem definidas, né, e bem separadas. E aí, para a gente poder começar aqui a nossa aula,
a gente falou um pouquinho também sobre princípios da segurança da informação, né? Quais são eles? Disponibilidade, integridade, confidencialidade e também autenticidade. Cada um desses princípios, né, vão reger uma certa parte da segurança da informação, mas fato é que a política de segurança da informação ela tem que se basear em cada um desses princípios. Então, o que é a disponibilidade? Né? A disponibilidade nada mais é do que garantir que a informação esteja disponível para acesso na hora desejada, no momento desejado, ou seja, é garantir que se eu estou trabalhando, por exemplo, com um sistema de acesso remoto, ou se eu estou trabalhando com um sistema de armazenamento da nuvem, esse sistema não falhe, né? Porque se eu tenho que confiar na estabilidade daquele sistema, eu tenho que confiar que a rede por trás daquele sistema ela está funcionando. Então uma empresa que ela prima, né, escolha trabalhar online, né, ela tem que ter confiança no seu serviço, até mesmo porque se para tudo, né, se eu tenho uma falha na rede e de repente para tudo, como que fica o cliente, como que fica a empresa como um todo? Tá. Um outro princípio que nós temos é a integridade, que garante que o conteúdo da mensagem não foi alterado ou então violado indevidamente. Né? Então garante, por exemplo, que eu não vou chegar lá no RH, né? No financeiro, e colocar mais uns 2, 3, 4 zeros aí no meu salário. Né? Não pode ser feito. Confidencialidade, né? Garante que a informação ela só vai ser acessível por pessoas autorizadas. E aí eu falei justamente que é necessário que se mantenha a confidencialidade, dado informações para informações que são cada vez mais vitais para a empresa, como por exemplo lista de clientes. Vamos supor que você trabalha na prestadora de serviço e essa prestadora de serviço tem uma lista de clientes, com telefones de clientes. Sabemos que os dados de clientes eles são o que? Eles são sigilosos, tá? Uma vez eu vi no jornal uma empresa que estava vendendo listas de clientes. E isso é algo bastante prejudicial para a empresa, né? A empresa tem que tomar imediatamente uma providência e, claro, se era um funcionário que estava fazendo esse problema, esse funcionário deve ser retirado. Fato é que, apesar de ter sido uma empresa em específico, a gente não pode se enganar que hoje, quando se trata de redes sociais, nós somos os produtos. Somos nós que estamos gerando informações para as redes sociais. Então, existem outras empresas que estão pagando para o Facebook, que estão pagando para o Google para ter acesso a nós. Né? Nós somos os produtos. E uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente nesse jogo de tabuleiro é que não existe almoço grátis, tá? Não existe almoço grátis. Então, se você está utilizando alguma ferramenta que ela é gratuita, desconfie da nobre alma que está fornecendo essa ferramenta gratuita para você. Porque se ela é gratuita e a pessoa está ganhando dinheiro, de alguma forma esse dinheiro está entrando no caixa dela. Então, no caso do Facebook, no caso do Google, né, Twitter e por aí vai, as empresas ganham dinheiro fornecendo acesso aos usuários da rede. Então, o Facebook, sim, ele tem como segregar a sua rede e dizer
Vamos supor, não, uma marca de automóvel acha que por algum motivo ela tem que alcançar clientes com mulheres com 30 anos que vivem em uma determinada região. Então sim, o Facebook ele tem como ter acesso, né, a esses usuários. Afinal de contas, geralmente quando você acessa a rede social, você tem ali uma segregação, né? Você tem uma série de dados que podem fazer ali essa divisão. Então, se você coloca, não, me chamo Heitor, trabalho na Ateneu, tenho tal idade e trabalhei em tal canto, moro em tal canto, tudo isso é um prato cheio, né, para as demais empresas que querem sim ter acesso, tá? É por isso que esse é um dos motivos, né, que chega propagandas patrocinadas para você. Não é só mais aquela propaganda daquele livro ou daquele sapato que você procurou. Tá? São propagandas, sim, que tem todo um objetivo por detrás, ok? E por fim, a autenticidade, né, que garante a identidade de quem está enviando a informação, né? No caso, não o repúdio. O que é o não repúdio? É você não poder negar a sua identidade. E aí eu falei para vocês justamente que o seu login dentro de um sistema ele é de uso pessoal e também intransferível, então não altere, ok? E aí falamos um pouquinho das perturbações, né? Interrupção, modificação, fabricação e também interceptação. E por fim falamos sobre que todo tipo de dado, né? Seja ele imagem, texto, voz, que possa ser acessado, transportado, armazenado ou ainda processado por qualquer uma dessas formas, pode correr o risco de sofrer interrupção, interceptação e por aí vai. Mas enfim, vamos lá. E aí, galera, a gente pode entender interrupção como, por exemplo, o componente do sistema que ele foi corrompido ou então destruído. E aí, detalhe, apesar da gente achar que tem sempre uma ação humana aqui na história, não necessariamente se faz necessário uma ação humana. Né? Se por exemplo, está chovendo e tem uma descarga elétrica e aí dá uma pane elétrica e o sistema cai, sim, também acontece, também é um tipo de interrupção. Tá? Então, assim, entenda que nem tudo chega a ser uma falha humana, ok? Professor, mas a segurança da informação ela não tá tentando prevenir dados de quem não tem acesso? Sim, tudo bem. Mas, veja bem, existe também a possibilidade dos dados serem destruídos por força da natureza. Então, se você sabe que tem uma chance de alagamento na sala do servidor da sua empresa, é algo que sim, você tem que fazer um relatório e você tem que passar para a alta gestão da empresa dizendo, olha, se algum dia o cano que passa aqui pela parede, um cano que talvez não devesse existir, estourar, isso daqui vai parar. Né? Então é necessário que ou o cano saia do lugar, o que é bem complicado, ou que o servidor vá para uma outra sala. Né? Infelizmente pode sim acontecer, né? E mais, a gente está falando de eletroeletrônica, então pode ter risco de alagamento, pode ter curto-circuito, pegar fogo, se for papel pode ter mofo, traço e por aí vai. Lembra que informação é tudo aquilo que tem valor para a empresa, então
o papel, o pendrive, o CD, os dados que estão armazenados, tudo isso ele tem que ser de alguma forma protegido. Seja da ação da natureza, da ação do tempo, né, por assim dizer, ou ainda da ação do homem. Interceptação, né, um componente do sistema é acessado por partes não autorizadas. E aí sim, quando se trata de interceptação, aí claro, você tem aí a ação do homem, né? Você tem a ação de alguém que está tentando ali ter acesso a tais informações. Modificação, componente do sistema é acessado e sofre alterações por partes não autorizadas. A modificação, sim, ela geralmente são pessoas que modificam o software. A pirataria não deixa de ser um tipo de modificação. Inclusive, quando você tem um aplicativo, né, um aplicativo para celular, que você acessa ele gratuitamente, algumas vezes esse aplicativo ele pode ter sido recompilado, tá? Então, no momento que você está ali instalando aquele aplicativo que não estava na loja de aplicativos do seu smartphone, existe uma grande possibilidade de você estar colocando um aplicativo que ele foi sim alterado, então ele foi modificado. Então, muito cuidado nesse momento. Inclusive, tem uma galera que o aplicativo custa R$1, né? R$1 no teu cartão de crédito, tu vai e baixa o aplicativo gratuito, pelo amor de Deus, né? Então, assim, a gente precisa ter noção de certos absurdos, né? Então, a nossa segurança vai ficar comprometida por causa de R$1, né? Pelo amor de Deus. Fabricação, né? Parte não autorizada insere objetos espúrios em um componente do sistema. Enfim. Então, de outra forma, pessoal, dados, né, podem ser interrompidos, podem ser fabricados, podem ser interceptados ou ainda modificados. Tá? Software interrompidos, interceptados, modificados. Hardware, de uma forma geral, ele é interrompido. Tá? E linha de comunicação, pode ser os 4 aqui também. Algumas ameaças que nós temos aqui, a segurança em hardware. Em geral, nós temos roubos de computadores, danos a cabos e mau funcionamento por uma configuração errônea, só o que tem, né? Quem nunca viu aquelas fotos de cabeamento que eu não sei nem como é que funciona. Destruição de circuitos por descarga elétrica ou cortes de corrente, quedas repetidas de tensão, e isso é algo muito importante de se observar. Verificar com a engenharia elétrica, né, da empresa por que está acontecendo essas quedas de energia. A energia ela precisa sempre permanecer constante. Se por acaso ela está oscilando, pode ser uma falha externa ou ainda uma falha interna. Pode estar tendo uma tensão por causa de um vazamento de energia. Tá? Então tem que ficar atento a isso, porque computadores podem queimar por causa dessas quedas de tensão. Ventilação inadequada, danos devido à umidade e temperatura. É importante também que a sala tenha sensor de umidade e sensor de temperatura. Não é só a biblioteca que precisa desse tipo de sensor, não é só o museu. Os computadores também precisam de sensores de temperatura. Afinal de contas, eles podem aquecer, né? Ninguém quer isso. O uso sem autorização, desgaste natural, inclusive agravado por limpeza e manutenção inadequada, né? Então, toda vida que você
É importante que se estabeleça uma regra na empresa dizendo, olha, a limpeza ela vai acontecer semanalmente ou então 2 vezes na semana, de tal horário até tal horário, com uma pessoa responsável ali que fique próximo àquele hardware, né, para evitar maiores problemas. Software ele pode ser apagado, pode ter cópias não autorizadas, pode ter corrupção, né, por exemplo, por vírus ou ainda falha em meio de armazenamento. Erros de análise, né, ou concepção ainda codificação, os bons e velhos bugs que podem existir, né? Quem nunca pegou um software bugado que você não conseguiu utilizar justamente porque tinha os bugs no sistema. Dados e informações podem sofrer apagamento, deliberado ou não, ou seja, alguém querendo apagar porque quer ou não. Roubo ou cópia não autorizada, né, em nós intermediários da rede. Perda devido a erros de rede, de hardware, de software, simplesmente por obsolescência. Né, tem aplicativos que eles param de funcionar meramente porque deixou de se ter uma atualização ou simplesmente porque expirou uma chave. Então é algo que tem que ficar sempre atento. Corrupção por substituição mal intencionada, erros de digitação e por aí vai. Dentro de serviços e operação de redes, pode ocorrer uma interrupção das transmissões por defeito ou corte de cabos, quedas de nós de rede, etc. Né? Interferência devido a ruídos eletromagnéticos, danos a cabos conectores e, enfim, também sobrecarga devido à geração de tráfego espúrio ou ainda presença de vírus. Uma vez, já teve uma aula que eu tive um aluno que era representante de uma empresa operadora de internet, tá? Uma empresa, inclusive, até relativamente grande. E teve um momento lá, uma discussão na aula, que começaram a falar de uma empresa específica e era justamente a empresa dele. Né? E assim, claro, ele também defendeu um pouco ali e tal, mas uma das situações que ele contou foi justamente que tinha uma galerinha cortando os cabos de fibra, pensando que era cobre, para vender. E aí toda vida iam lá, consertavam os cabos, a galera ia lá e cortava. Consertava, a galera ia lá, cortava. Né? Então montaram um guarda lá no local, até que descobriram, né, a molecada que estava cortando. E, bom, sermão à parte e tudo mais, mas fato é que sempre verificar se os cabos estão passando em uma altura ou em uma profundidade que não tenha como pessoas ao redor, pessoas que estejam passando por ali, venham a ter acesso, né? Até mesmo para não ter uma interrupção na comunicação. Okay? Então, sempre que for procurar, se estiver trabalhando numa empresa, né, de acesso à internet, verificar, né, como que estão dispostos esses cabos, se esses cabos realmente estão em um lugar seguro, né, que não seja de tão fácil acesso a tal ponto que a galera pode ir lá cortar o cabo, né, ou no popular, torar o cabo no meio. Infelizmente, às vezes acontecem. Então, o investimento, gasto na segurança da informação, ele sempre tem que ser proporcional ao valor dado à informação. Então, consequentemente, o valor dado à informação é dado pelo prejuízo que a perda dessas informações
possa vir a provocar no ambiente doméstico, institucional ou ainda o ambiente corporativo. E aqui, pessoal, é importante salientar que, dependendo da situação, claro, né, que se você está protegendo uma informação vital, como o nosso próprio material que já está dizendo, mais segurança você tem que dar, mais investimento você tem que fazer em segurança para proteger aquela informação. Mas existem situações como, por exemplo, quando você trabalha com armazenamento na nuvem e você tem como facilmente recuperar aquela informação, você começa a se preocupar muito mais com os seus ativos, além de alguns outros passivos, do que com a própria segurança da informação em si, porque a informação está armazenada na nuvem, vamos supor. E aí, quando eu começo a tratar em investimento em tecnologia, saindo aqui um pouco da segurança da informação, algumas empresas preferem arcar com o prejuízo. Por exemplo, imagina que você está numa rede de supermercado e os computadores de lá já são muito antigos, então às vezes você prefere deixar o computador dar problema, né, e aí deixa ele realmente dar problema para depois ele ser alterado, ser trocado, tá? Fato é que muitas empresas hoje estão investindo no aluguel de equipamentos, porque percebem que alguns equipamentos eles são muito mais lucrativo você alugar o equipamento a tê-lo como custo, como aquele custo de aquisição, né? Então é melhor alugar o equipamento a ter o custo de aquisição. A diferença é que por meio do aluguel você deixa de se preocupar com a manutenção do dispositivo. Quem se preocupa com a manutenção do dispositivo é a empresa ali que lhe passou, né, o dispositivo para você. A perda de dados confidenciais implica em perda de capital, uma vez que tais informações poderiam ser altamente necessárias para a geração de renda no ambiente institucional e corporativo. Não ter a confiança dos clientes ou usuários também implica em perda financeira, uma vez que uma instituição que não oferece segurança às informações que transitam pela mesma. E aí, galera, tem um banco em específico que esse banco ele tem ações na bolsa, tá? E um belo dia esse banco teve dados vazados, né? Esses dados vazados foram o suficiente para as ações da bolsa cair não sei quantos por cento, né? Claro que a ação da bolsa em si ela não quer dizer que a empresa perdeu totalmente o seu valor, né? Quando as ações da bolsa caem, na verdade o que está acontecendo ali é que a empresa está perdendo o seu valor de mercado, né? Mas uma coisa é certa, né? Quando as ações caem, alguém está vendendo. Quem está vendendo aquelas ações são os investidores, ou seja, são pessoas que antes acreditavam na empresa. Então, de uma certa forma, aquela empresa está perdendo a credibilidade porque teve um vazamento. E o banco era um banco digital. Imagina um banco digital ter seus dados vazados. Quando você pensa em banco digital, a primeira coisa que você tem que pensar é na segurança das suas informações. A segurança de que aquele banco, apesar de ser digital, apesar de você nunca ter visto, por exemplo, o gerente do seu banco, aquele banco ele vai sim guardar as suas informações, né? Claro que depois o banco se recuperou e tudo mais, mas enfim, a credibilidade ela foi embora durante algum tempo. Da mesma forma, como muita coisa hoje em dia está na rede, né, é acessado por meio de sistemas, às vezes acontecem de dados serem vazados.
já por várias vezes algumas lojas de aplicativos, como por exemplo, não me lembro agora o nome, mas a loja de aplicativos do PlayStation, né? Já teve dados de clientes vazados, né? E por aí vai. Não quer dizer que as pessoas vão deixar de utilizar, não, não vão. Alguns serviços são considerados, não vou dizer essenciais, né? Mas são serviços que você não consegue um substituto. Tá? Então, como você não consegue um substituto, as pessoas também não vão deixar de utilizar. Claro que naquele determinado momento a credibilidade vai baixar, mas de toda forma ninguém vai deixar de utilizar. Porém, se for apresentado existe todo um custo, né, de aquisição de equipamentos relacionados à segurança. E claro, esse custo pode ser grande, esse custo pode ser menor, né? Pode ser que não vale a pena investir. Mas fato é que você se coloque na posição de um gestor de TI, né? Sabendo que você tem que apresentar aos demais integrantes do conselho, pensei aí, que sim, existe a necessidade de ser feito esse investimento. Você vai mostrar como? Você vai mostrar por meio de uma pesquisa. Né? Você vai mostrar que não adquirindo aqueles equipamentos, sim, você pode gerar um prejuízo, né? Você não, né? A perda daqueles equipamentos pode gerar um prejuízo à empresa. E sim, né? Uma vez você provando por A mais B que aquele equipamento sendo perdido, aquelas informações sendo perdidas, quem está lá em cima vai ver com mais carinho a sua solicitação. Né? E claro, a possibilidade ela vai sem dúvida alguma aumentar. Outra forma de apresentar a necessidade de investimentos em segurança da informação é apresentar funcionalidade, eficácia, eficiência dos equipamentos para a empresa. E quanto a empresa vai ganhar com aquele investimento. Né? Se vai melhorar o desempenho do trabalho, se vai otimizar o tempo, se vai melhorar a qualidade de serviço, claro, sem dúvida alguma, vai ser observado. Dentro também da tecnologia, da informação, a gente também precisa da auditoria. Né? É a auditoria como em si que vai analisar os processos da empresa. É a auditoria que vai verificar o funcionamento da tecnologia da empresa. Então, a auditoria em TI é um tipo de auditoria operacional. Vai analisar gestão de recursos, pode abranger o ambiente informático como um todo ou somente o departamento de informática. Pode envolver controle sobre o banco de dados, rede de comunicação, computador, enfim, controle sobre diversos aplicativos. Então, a auditoria em TI ela é bem ampla. Né? É muito importante o trabalho de auditoria justamente para que a empresa consiga observar formas de se enquadrar melhor a novas realidades, né? Para verificar se a empresa não tem também defeitos que precisam ser melhorados. A gente tem uma mania muito grande de olhar para maus olhos para a auditoria, quando na verdade a gente tem que olhar com bons olhos. Existe a auditoria de segurança da informação, né, que avalia a política de segurança, o controle de acesso lógico, o controle de acesso físico, etc. Existe a auditoria de TI, que faz o controle organizacional, o controle de computadores, controle sobre o banco de dados, e também a auditoria de aplicativos, né, que faz o controle sobre desenvolvimento de conteúdo, funcionamento do aplicativo, controle de entrada, processamento e saída de dados. Né? Então, são alguns tipos de auditoria que nós podemos ter dentro da tecnologia da informação. Essa auditoria, assim como várias outras auditorias, ela pode ser interna, sendo realizada por um departamento interno,
Ela pode ser externa, ou seja, é feita a contratação de uma empresa externa, ou seja, uma empresa independente, ou ainda um profissional independente, não está ligado a nenhuma outra empresa e, claro, não está ligado nem àquela empresa que está contratando. Assim como a auditoria articulada, que tem um trabalho conjunto da auditoria interna e também da auditoria externa. A auditoria ela pode ser horizontal, realizada em várias entidades, né, ou serviços paralelamente, ou então a auditoria ela pode ser orientada, que é focada em uma atividade específica. E geralmente quando é específico, galera, tem um forte indício de erro, ou seja, algo está acontecendo. A decisão de contratar uma auditoria externa, ela tem que ser muito bem tomada, ela tem que ser avaliado todo o custo-benefício. Geralmente a empresa ela procura contratar uma auditoria externa porque não quer. Geralmente a empresa procura contratar uma auditoria externa porque auditorias externas não têm qualquer tipo de relacionamento com os funcionários da empresa. Então ela acaba trabalhando de forma bem mais imparcial, né? Então você tem como ter a segurança de que aquela auditoria ela vai de fato lhe trazer resultados, né? Claro que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque apesar da contratação de auditoria, contratar uma auditoria não necessariamente significa que você sim vai ter uma mudança na empresa ou que a auditoria consiga descobrir alguma coisa, tá? A gente tem que ter cuidado com a situação. Porque dependendo da auditoria, né, a auditoria ela está ali, claro, para investigar fatos, né? Mas infelizmente pode ser que provas sejam fabricadas, né, provas falsas sejam fabricadas, que venham de alguma forma ali enganar a auditoria, né? Então é algo que de fato a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Caso você não queira contratar uma auditoria externa, né, você pode também contratar um consultor autônomo, né, ao invés de contratar uma empresa, você contrata um consultor autônomo, né? Então, claro, você tem que analisar a proposta oferecida por cada um e o histórico de serviço. É importante também que, no momento da auditoria, se tenha um bom relacionamento entre a equipe, né, e também os consultores, tá? E por fim, no fim da auditoria, os resultados devem ser discutidos, né, comparando os objetivos esperados e também os resultados que foram alcançados, né? Capacitar um auditor, né, não é fácil, é uma tarefa árdua, né, exige aquela pessoa tem que aprender uma grande quantidade de termos técnicos. Você tem que encontrar uma pessoa que seja sensível a constantes mudanças na TI, afinal de contas, a gente sabe que é uma área que está em constante mudança. O profissional, ele tem que ser capacitado, né? Tem que passar frequentemente por várias capacitações, por vários cursos, né, para que ele esteja sempre habilitado em uma nova tecnologia, né, esteja sempre atualizado. Por fim, né, você tem um treinamento adequado para resultados mais efetivos e rápidos, né? O potencial do profissional e capacidade devem ser, claro, previamente avaliadas, né? Enfim, galera, é isso. Estamos aqui encerrando a nossa segunda aula. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aproveitado esse momento. Para a gente é sempre muito importante dar o melhor para vocês. Então, é muito importante que vocês aproveitem também todo o material que o Centro Universitário Uniateneu está produzindo para vocês, tá? Então, como eu falei lá atrás,
Pare um pouquinho hoje, invista um pouquinho hoje para você colher os frutos lá no futuro. Tá? Você vai conseguir um emprego melhor, você vai conseguir um aumento de salário, você vai conseguir ter uma vida melhor. E quem, obviamente, não quer lá na frente ter uma vida mais sossegada, tá bom? A área de TI não é uma área fácil, é uma área que exige bastante da gente, exige que a gente fique atualizado sempre, que a gente fique fazendo cursos, né? Então, de uma certa forma também nem é às vezes uma área barata, né? É inicialmente barato, mas depois a gente percebe que tem lá os seus percalços financeiros, né? Mas enfim, são investimentos como esse que valem a pena fazer. Né? Então, um forte abraço, galera. A gente se encontra aí nas próximas aulas aí, disciplinas à frente, ok? Então, valeu, tchau, tchau, até a próxima.